Primeira leitura, Livro da Sabedoria. Amai a justiça, vós que governais a terra. Tende bons sentimentos para com o Senhor, e procurai com simplicidade de coração. Ele se deixa encontrar pelos que não enxerga provas. E se manifesta aos que nele confia, pois os pensamentos perversos afasta de Deus, e seu poder posto à prova confunde os insensatos. A sabedoria não entra numa alma que toma o mal, nem mora no corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo que a ensina foge da astúcia, afasta dos pensamentos insensatos e retrai-se quando sobrevém a justiça. Com efeito, a sabedoria é o Espírito que ama os homens, mas não deixa sem castigo quem blasfema com seus próprios lábios, pois Deus é testemunha dos seus pensamentos, investiga seu coração segundo a verdade, e mantém-se à escuta da sua língua. Porque o Espírito do Senhor enche toda a terra, mantém unidas todas as coisas e tem conhecimento de tudo o que se diz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então a leitura já vem dizer, né, sobre os governantes da terra. Repare que falam no comecinho: amai a justiça, a vós que governa a terra, os poderosos. Porque já está acontecendo, muita gente não sabe, mas já está acontecendo reuniões há muito tempo, que reúne os maiores poderosos do mundo, e aí discute sobre a questão da terra, a questão do ambiente, do meio ambiente, do que pode fazer para melhorar o mundo, para melhorar a natureza e para também botar regra nos pobres, porque os governantes, os ricos não querem que o pobre fique rico, ele quer que o pobre fique pobre, por isso que eles controlam. Então, essas pessoas, hoje, antigamente não, os governantes, alguns temiam a Deus, mas hoje em dia eles nem acreditam em Deus. Então é muito difícil a gente rezar por eles. Eu sou sincero, não posso mentir para vocês que não estou mentindo para Deus. Eu não paro para rezar por eles. Por quê? Estou falando isso porque agora está se cumprindo o que as escrituras tá falando, o que Apocalipse fala. Então não adianta eu rezar para não cumprir a vontade de Deus, que seria contra Deus, contra o Espírito Santo. E eu não estou contra o Espírito Santo, eu quero ser a favor. Então, por eu rezar por eles, eu rezo por aquelas pessoas que querem, se dedicam a se salvar. Aí sim, cabe a minha oração. Você quem pode escolher quem você pode rezar. E não cabe eu aqui dizer para você, reze por as pessoas que quiserem salvar. Não. Cada quem deve pensar o que é melhor. Eu estou tentando viver o ensinamento de Cristo pelo meu conhecimento, que eu não tenho estudo, biologia nem nada. Eu não sou ninguém de padre, ministro, não sou ninguém importante. Eu tenho só a sabedoria que Deus me deu, conhecimento que Deus me deu. É um conhecimento pouco, mas para mim já é suficiente para ir para o céu. Por isso que eu digo para vocês, eu rezo e vou rezar não pelos governantes. Eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se é verdade também, porque
tá muito nas redes sociais que o Papa falou sobre Nossa Senhora. Então, isso quer dizer que está se cumprindo essa profecia. Se for verdade o que ele disse, o Papa disse sobre Nossa Senhora, está se cumprindo. Aí eu vou lhe dizer uma coisa, para que adianta a gente rezar por ele? Tem que acontecer, porque senão a Bíblia seria mentirosa. Então eu vou rezar para acontecer tudo que está na Bíblia. Eu não vou rezar para não acontecer o que está na Bíblia. Porque eu não estou contra a Bíblia, não estou contra Deus. Eu estou a favor de Deus, do Espírito Santo. Por isso que eu digo para vocês, se o Papa falou isso, eu não vou mais rezar por ele. Não cabe mais eu rezar por ele. Por quê? Porque esse é um combate espiritual tão grande, eu digo a vocês com toda certeza do mundo, que é arriscado eu me perder. Porque se ele está falando isso, é porque ele está na força do demônio. E o demônio que ele está não é fraco. É um demônio muito poderoso. Então eu não vou saber lidar com o demônio poderoso. Cabe eu rezar por eu e para que as pessoas que quer, que se dedica, que se esforça para ir para o céu. Então, os governantes aqui, a gente podia rezar por eles se eles temissem a Deus. Hoje você sabe e eu sei que não teme a Deus. Nem respeita, nem obedece e nem acredita em Deus. Então, esse é o que eu tenho a falar sobre essa leitura de hoje. E veja que fala assim, ó. Tendes bons sentimentos para com o Senhor e procurai com simplicidade de coração. Quem deles faz isso hoje em dia? É impossível deles terem uma simplicidade do coração. Eles querem ser mais sábios do que os outros, do que os pobres. Então já está acontecendo na minha, no meu entendimento, na minha visão que eu tenho em cima da leitura. Como eu já falei, eu não tenho um estudo, não tenho ensinamento assim profundo. Mas pelo meu entendimento que Deus me deu, está se cumprindo. Tudinho está se cumprindo já, o Apocalipse. De pouco a pouco. Só que poucos estão percebendo. Então não cabe eu aqui discutir essa questão. É eu seguir em frente. Aí deixa encontrar pelo que não enxerguem provas e se manifesta ao que nele confia. Pois os pensamentos perversos afasta de Deus. Veja, nosso pensamento negativo, perverso, afasta de Deus. E realmente afasta de Deus. Por quê? Porque a tendência é você pecar. Quanto mais a gente fica com pensamento ruim, mais a gente peca. E pecados veniais e pecados mortais. Então, quando a gente peca, a gente se afasta de Deus. Então, a gente não deve alimentar o pensamento ruim. E se chegar a alimentar e se chegar a pecar, veniais você não precisa confessar. Mas os mortais, você tem que saber qual é o pecado mortais para você estar confessando. Para que você volte à presença de Deus. Afaste-se dos pensamentos insensatos e retrair-se quando sobrem a justiça. Com efeito, a sabedoria é espírito que ama os homens. Então, a sabedoria. Sabedoria é essa aqui. Porque muitos acham que a sabedoria é estudo profundo. Muitos acham que a sabedoria é ter filosofia, é se aprofundar nessas coisas. Não, não é isso não. A sabedoria é você amar o seu próximo como Deus ama você. Então isso é sabedoria. Então a primeira leitura ela é muito bonita hoje. Se der para falar mais tarde, eu vou compartilhar com vocês mais tarde. Porque ela é muito bonita sobre a sabedoria profunda. Então você e eu quer ser sábio, ame e cuide do próximo. Seu irmão. Seus irmãos são qualquer umas pessoas. Aquelas pessoas que não quer conta com você, se afaste. Reze por ele, mas se afaste. Porque isso não quer dizer que você odeia ele, se afastando. Pelo contrário, você está prevenindo